Bom dia pessoal, e aí, como é que vocês estão, tudo bem? Dólar, vamos pro dólar. O dólar ele negou o teste de mínima e ele saiu daquela região de congestionamento que nós estávamos acompanhando, né, lateralização aí de vários dias, para iniciar um canal de alta. O que a gente observa nesse início do canal de alta que se formou no dia 24 de junho é aquele fundo com o alinhamento, tá? Um pivô com alinhamentos fundos bem nítidos, assim, né? Quando isso acontece, a gente coloca os alvos, que são aqueles alvos que a gente já vem desenhando para vocês, das possibilidades deles irem em algumas regiões específicas, como, por exemplo, ganhar um ajuste do dia anterior, ganhar máxima, mínima, esses pontos que são pontos de interesse do preço. Então, o mercado se testa o tempo todo, o dólar também. Embora o dólar seja mais padronizado por movimentos de amplitude e mais direcional por isso, ele também tem pontos de frenagens e pontos de máximas e mínimas, que são pontos de teste de preço. Se tiver barato, rompe máxima. Se ainda tiver, se caso os operadores acharem que já é um preço caro, eles forçam então as quedas e vão aí executando os seus lucros, né, baseado na negociação. Esse momento aqui do alinhamento dos fundos, ele nos dá uma projeção bem interessante do FIBO, máxima, mínima, onde eu vou colocar sempre o fundo, sempre no segundo pivô. Essa direção, que embora ele não tenha executado o alvo no próprio dia, que já chama atenção, porque acaba sendo um dia de acumulação, onde a gente realiza o trade e não consegue chegar no alvo, no 161. Então, a gente compra aqui, percebe que ele tem um ponto de frenagem aqui, nesse topo com a VWAP semanal, o ajuste segurando o preço, a média de 200 jogando o preço para cima e a VWAP semanal segurando o preço. Então, o preço ele cria uma região de briga, né, até onde ele forma a própria POC do dia, ó, nesse topo, porque tem uma frequência maior de negociação aqui, formando a POC meio que aprisionando o preço. Quando o preço consegue se desprender a partir das 2h30 da tarde, há também aquela diminuição gradual, né, do mercado, e há também, ele ganha as máximas, mas também segue sem ganhar os alvos máximos, que seria de 161. E ele deixa para pegar esse alvo no dia 25 de junho, onde ele faz exatamente o primeiro pivô do dia, ó, em cima desse alvo de 161. Então, a gente já considera esse alvo alcançado. Agora que a gente teria que buscar um novo alinhamento de fundos para a formação de um novo pivô, que vai dar uma sustentação da continuidade desses trades, tá? Aqui no final do dia ele tenta construir algo muito parecido com esse fundo alinhado. Se a gente buscar essa referência, também de 161, jogando, né, para o próprio fundo do dia, aqui tem o fundo que ele pagou, aí o novo fundo aqui também muito próximo, tá? Já observamos também um rompimento, ou seja, não validou totalmente esse fundo da referência. Então, as referências do dia 24 já foram eliminadas. Normalmente, um dia de pregão do dólar, ele dá a máximo 3 referências, tá? Não dá muito mais do que isso. A única referência que teria agora seria a projeção seca, que é aquela projeção que a gente pega o pivô do meio do dia e joga na máxima ou na mínima, tá? Para buscar ali os 200%, né? Que seria, tá? Então, ainda tem nessa região aqui, que essa aqui é um momento histórico, né, de informações, onde nessa região aqui do 5,589 no passado, teve vários pontos de convergência entre aberturas e fechamentos, gerando-se esse caixote aqui de comunicação do preço, né? Os 200% estão levando para lá, porém, ele tem que ganhar essa VWAP aqui,
que é a VWAP mensal. Tanto que ontem, entrando, né, nesse canal de alta, ó, o preço fura, vai na VWAP mensal e aqui ele deu um trade vendedor, tá? Mesmo contra a tendência, buscando a amplitude do canal, tá? Executou super bem essa operação e depois retomou ali, respeitando o canal. Essa operação aqui, ela rendeu 40 pontos, tá? Com 10 contratos. Na verdade, entramos com 20, fizemos uma parcial nesse rompimento do topo, né? Foi quando ele tinha volume, a agressão vendedor. Seguimos como segunda parcial entre média 200 e VWAP, com saída no fundo. Deu um trade muito bom aqui também, tá? Bom, o que mais que deu aqui de importante de informação? Além de todas as informações técnicas que vocês já têm, importante é ressaltar que existe a possibilidade dessa continuidade, tá? A partir do momento que ele começa a fazer um momento de falha desse topo, tá? Até porque ele já deixou um pavio bem grande aqui na mensal, ele está novamente se aproximando dela, então existe aqui um ponto de venda aqui nessa região, do 5.570, e se ele perder esses fundos, tá? Cada linha, aqui esse fundo do 557, ele tem buscando talvez um alinhamento aqui neste ponto, ó, do 5.566, que também foi um alinhamento de fundos, ó. Então aqui ele formou um novo pivô. Esse pivô, ele nos dá duas projeções, uma projeção vendedora da VWAP para o fundo D, tá? Essa projeção que a gente busca inicialmente seria essa região aqui, tá? Então eu gosto de deixar o pontilhado roxo, né, para vocês terem referência. Sempre que ver um pontilhado roxinho ou púrpura, é um alvo que está ali já aguardando, né? É um alvo que estamos aguardando, tá? Que seria os 200%, perdendo esses fundos todos. Eu acho muito cedo para entrar em correção, tá? Na verdade, eu acredito que ele pode até subir mais. Mas como que a gente vai ter certeza? Ele vai descer numa venda até a região de VWAP do dia anterior, região de POC, alguma região assim de interesse de preço, podendo vir até aqui, ó, tá? Até o que seria o 61 dessa projeção mais seca, né? Em torno do 61 aqui, podendo buscar também a VWAP diária, embora ele tenha ido buscar a VWAP mensal, né? Por isso pode não querer pagar essa aqui, porque na abertura tivemos uma frenagem do preço. Ele tinha uma dívida de 12 pontos para baixo, mas a média de 200 segura e joga para cima. Como a gente sabe que tem que pegar liquidez na VWAP, a saída dele, como tinha muita intenção, muita demanda, né, compradora, a saída dele foi buscar a VWAP mensal. Então, isso eu já expliquei em outra aula, né, que o mercado, quando ele não busca a VWAP do dia, ele tenta buscar outra VWAP, onde o preço está se aproximando, seja semanal, seja mensal. Por isso é importante termos a tríade de VWAPs no gráfico, tá? Isso é extremamente importante. Bom, depois a gente criou ali a POC, né, do dia, marquei aqui para vocês. Temos um ponto de pó em cima, então ele pode descer até a POC, ele pode descer até esse pó, e VWAP é um ponto de interesse do preço. Se ele passar, voltar a subir, aí nós vamos criar os alvos agora. Bom, estamos num canal de alta, estamos no momento de decisão. Se ele rompe o canal, se ele já quiser fechar os fundos, ele vai fazer aquele movimento. Rompe o canal, volta para testar, e aí segue descendo, tá? Pode fazer esse movimento até meio de queda livre aqui. O que a gente tem que olhar? Marcar os fundos e observar. Então, a gente marca esse fundo, como a gente marcou aqui, ó. Marca esse fundo, marca esse ponto de alvo, que é a VWAP mesmo, do dia anterior, que ficou em cima de um POI da POC.
do dia 25 de ontem, né? Então, a gente tem que observar que são pontos que o preço pode também bater e voltar a subir. Aquele movimento, né, que eu falei, né? Se ele desce aqui, perde a média de 200, começa a trabalhar aqui embaixo, ele pode fazer esse movimento e voltar a subir. Então, a gente tem sempre dois alvos na tela, o comprador e o vendedor. Por quê? Porque a gente não controla o preço, a gente não sabe, a gente tem uma ideia de algum alvo se ele chega a descer. Mas se ele é para descer, começa a descer e há uma resistência e ele troca para alta, esquece aquela venda, vamos pensar em compras, tá? Então, estejam sempre preparados para os dois tipos de alvos. Alvos de venda e alvos de compra. Então, esse aqui seria um alvo mais macro. E olhando agora um alvo mais micro, a gente teria que localizar algum pivô que para venda, né? Algum pivô que durante o movimento de crescente, né, de crescimento, tivesse dado uma característica vendedora. E temos dois, temos esse de fechamento e então temos esse mediano que já deu alvo lá embaixo. Do fechamento, mesma coisa, projeção, avalia esse fundo com esse topo, joga a tua referência para baixo, lembrando da inversão, né? Se a venda é topo para fundo primeiro, e joga a tua referência aqui, ó. Então, ele dá o alvo de 161 em cima da POC, tá? Então, nós temos um alvo de congruência. Aí, quando é alvo de congruência, existe um aumento da probabilidade de descer lá, na POC, tá? Importante isso para vocês, ó. Aqui nós temos um alvo de congruência nessa região aqui, entre 5,47 e 5,52. Então, observem isso, tá? Tem um alvo de congruência. Daqui para cima, ele pode fazer aquele movimento de compra, principalmente se ele vir pegar a liquidez dessa região, ó. E daí vem buscar subir novamente, que tem um ponto de liquidez. Ok, beleza. Então, deixa essas marcações aqui. Temos um alvo macro, topo no diário. Se vocês olharem lá o topo duplo no diário, ele é interessante porque são outros dias que também estão dando fechamentos, né? Que pode segurar, pode ser um ponto duplo ali. O que ele está buscando no diário agora é um espelhamento. Vou botar no diário para vocês entenderem o que está acontecendo. Deixa eu tirar um pouco das informações, estudos e indicadores, para vocês terem uma ideia melhor. Ó, se vocês olharem para esse lado aqui, e essa região aqui, ó, essa região aqui, ele está tentando fazer o espelhamento, tá? O espelhamento dessa região. Então, o que é o espelhamento dessa região? Significa que o mercado, ele está fazendo exatamente esse movimento, ó, tá vendo? Esse movimento. Ó, ele está replicando esse movimento. Então, o mercado desce, chega numa região de interesse, o mercado sente e faz um topo. Depois o mercado volta para um fundo maior, sente esse fundo, e aí ele faz esse topo aqui, ó. Esse topo aqui, que é igual a esse aqui, ó, tá? Então, às vezes o mercado faz um movimento de espelhamento com menor frequência. E aqui ele tentou fazer 3 topos, aqui ele fez mais 3 topos, agora a gente tá nessa região aqui, ó, tá? Essa região que a gente tá nesse momento, essa região agora que ele tá fazendo aqui, ó. Tá tentando replicar essa região, ó, tá? Então, vamos ver se ele vai conseguir. Para ele conseguir isso, ele tem que vencer aquele topo, não pode dar topo duplo, subir um pouco mais e descer. Ou fazer topo duplo com ele e descer, tá? Buscando sempre quem? Buscando essa linha dos 562. Que no caso tá bem lá embaixo para nós no gráfico de 1 minuto, olha. Tá? Mas tem um alvo lá para aquele alinhamento de fundos no 562, tá? Então, aqui é um alvo de fundos bem interessante para swing trade, tá? Para quem entrar vendido nas suas conformações ali. Ok. Alvo vendedor, macro, alvos
do micro. Agora, nós vamos passar para o mini índice. Vamos passar para o mini índice. No mini índice, a gente tem uma continuidade, né, da queda, conforme eu tinha dito já aqui nesse movimento, ó, que ele perdendo essa região, ele ia seguir em queda. Tinha esse ponto de liquidez aqui, ó, que ele foi buscar, e ele seguiu fazendo. Aqui ele faz um alinhamento de fundos, dando alvo, possível alvos, tá? O mini índice tá fazendo um momento de correção, ó. Tá, eu já pegou esse alvo aqui, do 137.825, que já tinha sido passado para vocês. Ele tem um alvo maior até, que é esse aqui, ó, 135.943. Eu não sei com precisão se ele tem fôlego para chegar aqui, gente. Mas se chegar, é um alvo, tá? Então, a gente tem essa região aqui, ele já pagou, esse primeiro alvo aqui, tá? E agora ele tá buscando esse maior. E, inclusive, eu repito, tem momentos que o índice e dólar estão andando juntos, então, cuidado com essas correlações, tá? O índice já perdeu os fundos, ele já tá estruturando um canal de baixa. Deixa eu ver desde que dia ele tá nesse canal aqui. Faz tempo já que ele entrou, né? Lateralizou. Ó, e na verdade ele tá num fundo bem crítico, né? Tem um ponto de liquidez aqui também, ó. Aqui temos um ponto de liquidez. E observar. Se ele fizer um alinhamento de fundos, então ali pode ser um ponto de compra importante por choque de movimento. Tá? Se ele rompe, ele tem o último alvo aqui embaixo. Qual que era o objetivo? Na verdade, o objetivo de uma correção de compra, como ocorreu, é ele sempre pagar até 80%, que é exatamente, eu acredito eu, o ponto que ele está, ou muito próximo. Pegamos então a máxima e a mínima e desenhamos esse movimento aqui, ó. Tá? Então, ele está indo buscar o 100%. Buscar o 100% exatamente nessa linha aqui. Então, essa linha aqui é um alvo em potencial hoje, tá? No mini índice, na continuidade dessa venda, mini índice pode ir até essa região aqui de 137.231. Tá? Na abertura ainda, que é o teste de máxima. Ele já perdeu os 80, então ele está executando o teste de máxima. Pode executar para rompimento. Se executar para rompimento, aí tem os alvos mais embaixo. Se formos calcular alvo seco, vamos só colocar o canal aqui antes de perder a informação, porque aqui tá todo mês de junho. Todo mês não, a partir do dia 15 mais ou menos de junho, né, que ele começou a... que ele fez esse último topo.
tá? Tentou fazer um teste máximo aqui, ó, ele não consegue fazer o teste total, fez a correção somente até o 618, ó, ele paga essa correção nessa região aqui. A gente sempre observa, sempre que tiver algum ponto de congruência, que nem aqui a gente teve 2 dias de 50%, ó, do primeiro candle do dia. Aqui região de memória, acumulação, perdeu a região, ok. Então, nessa região que a gente está agora, ele pode vir buscar o fundo do canal, ele está trabalhando abaixo de 50%, acumulando essa região, e se ele pegar esse alvo aqui, ele pode subir e fazer teste dessa máxima aqui agora, tá? Ele ainda não testou essa máxima. Como é que marca essa máxima? A partir do ponto do fundo que ele fizer, ou desse alvo, se ele buscar o teste máximo, aí ele pode voltar para essa região aqui, ó, dos 140 mil, tá? Então, existe uma possibilidade dele voltar para esses 140 mil, que é teste de 80%, podendo buscar os 140 e 600, tá? Então, tem 700 pontos aqui que ele pode testar, fazer um topo duplo com um topo anterior, porque ele ainda não fez esse teste, tá? Então, vamos prestar atenção aqui nessa região, 140, 140 e 200, tá? Pode ser um ponto aí de teste. Então, é aí que eu comento com vocês. Observe 50% no dia anterior, a região que o preço abrir. Se ele ganhar, ele pode buscar fazer teste de máximo. Se ele perde essas regiões, então ele vai para esse alvo menor que essa linha roxa, tá? Ou, se ele seguir descendo pelo canal, que é esse aqui, aí ele pode estruturar uma queda livre aí, até aqueles alvos lá de baixo que temos já marcado, rastreado. Tá? O mercado vai abrir novamente em uma onda 5, eu acredito. Então, isso pode fazer esse movimento, né, maior, antes da queda. Ele fazer um pivô, e esse pivô ser um pivô de venda, por exemplo. O que é esse pivô de venda? Ou ele abre em cima, ou ele abre no preço, sobe, faz um pivô e desce, tá? Pode fazer esse movimento aqui, de sobe e desce. E esses movimentos dão grandes oportunidades também. Principalmente se ele já abre em cima, né? E descer, aí vai mergulhando. O que nós temos no Matrix? Nós temos posições vendedoras, tá? Posições vendedoras montadas no fechamento. Então, muito cuidado. Esse mercado abrir em alta e vocês comprar. Espera fazer o topo para descer. E também um posicionamento dele abrir acima do caixote de fechamento. Então, nós temos volume vendedor e possível abertura no preço ou no caixote de fechamento, tá? Então, o que a gente faz? Marca o caixote de fechamento, máxima e mínima dele, e observa a região que o preço vai abrir. Tentem sempre ter o TP marcações para ajudar vocês na tomada de decisão. Espera 10 minutos, bota o TP na tela para não ficar com um monte de linha, né? Aí vocês vão analisar. Essas linhas estão fazendo o que, né? Ó, outra coisa também, ponto de frenagem. Olha a quantidade de pontos de frenagem que temos acima do fechamento. A VWAP, que é um alvo, VWAP semanal e VWAP mensal. Nós estamos tendo uma congruência desses valores, tá? Então, isso às vezes até mostra uma reversão de preço. Se o preço começar a trabalhar acima, ele volta para a demanda compradora no macro. Se ele ficar abaixo, ele vai buscar aqueles fundos que a gente tem alvo lá. O preço começar a trabalhar muito abaixo dessas regiões.
Média de 200 também tá no preço, olha só, tá no fechamento. E ó, o mercado, espero que o mercado saia dessa região hoje, tá? Ele não pode ficar preso nessa região. Se ele ficar preso aqui, vai formar um caixote com o preço aqui, ó. Ele pode formar um caixote aqui. Então, lembre-se, o preço tem que sair do caixote, tá? Para não ficar... Para dar bons trades, né? Para dar um movimento bom. Então, marque o caixote do fechamento e zelem pelo rompimento dele. Rompeu 5 minutos, no time de 5 minutos, se ele rompe, vocês buscam ali a tendência do mini índice, tá? Rompimento do primeiro pivô do dia no gráfico 5 minutos. Quem gosta de usar os Zeus e a Golden, vão observar que talvez esteja enroscado aí, nessa região. Então, aguarda eles formarem o canal do preço. Olha, estão mesmo enroscado, bem enroscado. Então, espera ele criar o canal para o preço. Quando ele criar o canal do preço, aí vocês compram vendo, tá? Então, nesse caso, tem que ver se a Golden Line não está prejudicando. Aqui eu já vou tirar, porque ele fechou esse gap. Aqui também eu vou tirar. É uma linha importante. Nosso indicador de sinais está dando a mesma coisa que as médias, né? Movimentos, mercado curto, andando de lado, descendo, mas andando de lado. E as bandas também estão dando... scalper, né? O mercado precisa sair dessa região de scalper. Deu um movimento bom vendedor e depois ele lateralizou aí, capitalizando. Ok, eu acredito que seria isso, né? Para nós, no momento, esperar rompimento dessa região, executar aí. Nós temos um alvo comprador em posição vendedora, mas a gente sempre marca aqui, ó. Pega o pivô do centro do mercado, estabelece aqui. Se ele comprar, tem um alvo aqui comprador, ó. Desse ponto para cá, que é justamente uma das VWAPs, tá? Temos também 200%. Muito próximo à região de ajuste, tá? Então, também pode ser aquela intenção. O mercado abre nessa região do fundo do caixote e sobe. Tem alvos aqui importantes também para ele buscar. Então, esses dois alvos de compra e de venda, a gente já cria. Porque, como eu falei, se o preço ele tá vendedor, mas ele bate no fundo do caixote e sobe, eu tenho que ter alvos. Então, onde ele vai? Até porque se eu estou segurando uma operação de venda, eu vejo que eu não tenho banca, eu saio da operação, né? Saio no primeiro topo ali que ele rompeu, eu já saio da compra, da venda, se eu tiver vendido, e o mercado dá conta. Então, temos esses alvos em potencial para cima. E para baixo, se tiver congruência com algum alvo, a gente observa aqui, ó, mesma projeção, ó. Pega o pivô central, de preferência aquele que deu esse aqui que rompeu para venda, ó, e joga num topo. Seguinte, ou faz a projeção seca também, vai dar os mais fundos. Mesma coisa, ele vai te dar alvo aqui desse topo para cá, no 161, que é um alvo menor, e a gente pode pegar também o 200. O 200 a gente pode pegar também pelo TP marcações, tá? Para quem gosta de esperar o primeiro pivô do dia, pega os 200% dele. Também paga muito. E a projeção seca para venda, ela vai dar um pouco mais aqui, ó. Ela estende um pouquinho mais o 61 exatamente para a lateral do nosso canal. Então, pode fazer um teste de fundo de canal. Também há essa possibilidade do preço fazer esse teste hoje aqui no fundo. Caso ele negue essa região, aí ele vai buscar o ajuste e tem que passar aí por várias
pontos de frenagem, né, como VWAP, médias e outros, para seguir para cima. Então é um momento de decisão, né? Sai da metade do caixote, do canal, de 50% do canal, que ele está trabalhando em cima de 50% do canal, para buscar fundos ou para buscar topo. Então hoje ele vai decidir. Perfeito? Então tá, pessoal, acho que era isso. Acho que ficou bem desenhadinho os alvos do índice do dólar. Bons trades a todos. Um ótimo final de semana. Aliás, uma ótima quinta-feira. Final de semana ainda não. Então, amanhã eu falo isso. Bons trades a todos. Até mais.